Nossa educação ambiental nomeou 9 responsabilidades que reciclam nossos hábitos. Vamos ver? Mas para começar, eu tenho que mencionar que existe dois tipos de resíduos que geramos e também as diferenças entre eles. Tudo isso é determinado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. A lei é 12.305 do ano de 2010. Os dois tipos é o orgânico e o inorgânico. Eu vou começar pelo orgânico. Tudo aquilo é resultado de matéria viva. São os restos de animais e vegetais. Exemplos: casca de fruta, resto de comida, madeira, poda de árvore, animais mortos, dejetos, entre outros. Agora o inorgânico. Resultado de matéria não viva. É o plástico, vidro, metal, borracha e etc. Quero explicar aqui a diferença entre resíduo e rejeito. Vou começar pelos resíduos. Resíduos, eles podem ser reaproveitados, reciclados. Vamos ver mais adiante o que é resíduos. Agora, os rejeitos são resíduos, eles são resíduos, com uma única diferença. Eles não podem ser reaproveitados de maneira alguma. Por motivos de falta de tecnologia ou até viabilidade econômica, não compensa, é muito gasto para reaproveitar ele. Eles devem ser encaminhados para a disposição final ambientalmente adequada. Vou citar alguns exemplos aqui de rejeitos: papel higiênico, fralda, algodão, absorvente feminino, fio dental, cotonete usados. Também papéis com óleos ou com molhos, chiclete, fita adesiva, todos eles. Os resíduos sólidos descartados em locais desapropriados contaminam o solo, água subterrânea, córregos, rios e até mesmo o ar que respiramos, por causa dos gases. E um desses gases é o metano, é altamente tóxico aí para quem não conhece. Desde 1998, depositar resíduos em lixões a céu aberto é crime, é proibido. A Lei 9.605 de 1998 determina isso. Os resíduos, eles podem ser classificados por sua origem, que são 8. Vamos explicar aí cada uma delas aí. Começando pelo domiciliar, que são os resíduos de nossas casas, simplesmente. Temos o de limpeza urbana, que são os resíduos de podas de árvore, limpezas de bueiro. Resíduos industriais, também resíduos de serviços de saúde, hospitais e clínicas. Temos o de construção civil, agrosilvopastoris, que, por exemplo, a palha de milho, casca de arroz, serragem, resíduos de serraria, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades, como as embalagens de fertilizantes e as embalagens de agrotóxicos. Temos os resíduos de transporte, como aeroportos, portos, terminais alfandegários e, por último, os resíduos de mineração. Quanto à periculosidade, eles são classificados em perigosos e não perigosos. Mas não vou entrar muito nesse assunto agora. Talvez um outro vídeo, quando eu fizer um específico da PNRS, da Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Agora, e se alguém perguntar quem é responsável por determinados tipos de resíduos? O que você responde? Você pode responder que são todos. Isso se chama responsabilidade compartilhada. Para dar uma clareada, eu vou mostrar a tabela aqui. Ó, do lado esquerdo aqui são os tipos de resíduos. E do lado direito, a responsabilidade de cada um. Então, os resíduos de responsabilidade do gerador são os resíduos de serviços agrícolas, os resíduos de entulho, né, que é de construção civil, o industrial, o hospitalar e os resíduos sépticos, vindo de portos e aeroportos. Agora, os resíduos comerciais aqui, ó. É a prefeitura que é responsável, sendo pequenas quantidades, determinada na lei específica da região. Os resíduos domiciliares, né, de nossas casas, é a prefeitura que é responsável. O público também é a prefeitura. Eu acho importante apresentar aqui para vocês um plano de gestão de resíduos sólidos e um gerenciamento para a gente ter uma noção aí. Proposto pela PNRS. Vou começar pelo plano de gestão. Como mostra no gráfico aqui, ó, não geração dos resíduos, reduzir, redução, reutilização assim que possível, a reciclagem que todo mundo conhece, o tratamento e a disposição final ambientalmente adequada, que serve para os rejeitos, né? Esse destino. Agora o gerenciamento. Como funciona o gerenciamento? O gerenciamento é a coleta dos resíduos, a separação, o transporte, o transbordo, o tratamento e a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos. Visando melhorar aí a nossa consciência ambiental, a educação ambiental criou 9 R's. Eu vou apresentar cada um deles. O que eu vou dizer aqui, o que eu vou narrar aqui, está diferente do que está digitado, tá? Aqui está resumido. O primeiro deles é o repensar. Não tomar atitudes por impulso, ou seja, analisar a necessidade de aquisição, de ter ou não ter, tendo como princípio o questionamento sobre o que é fundamental. Eu vou precisar daquilo ou não vou precisar? Vou dar um exemplo. Quando você vai a um shopping e faz compras de coisas que não precisa ou nunca vai usar, compra por impulso ou por alguma outra necessidade. Então temos que tomar cuidado, né? Comprar sem motivo. O segundo R é o recusar. O recusar é o seguinte: ao concluir que determinado consumo é desnecessário, a atitude mais certa é recusar a oferta. Eu vou dar um exemplo aqui. Recusar um folheto na época de eleição, aqueles folhetos que as pessoas jogam no chão. Ou até o folheto de farol, entregue pelos funcionários de uma determinada empresa. Agora vamos para o terceiro R aqui, tá? Que é o reduzir. Esse aqui é o princípio do consumo racional. Exige que não adquira algo que não será utilizado ou consumido, bem como não haja desperdício dos alimentos, materiais de limpeza, água, energia elétrica, materiais, e usar racionalmente todos eles. O quarto R aqui é bem interessante também, é o reparar. Verificar antes de descartar algo se tem conserto ou não. A atitude pode sair até mais barata e contribui para a redução de resíduos no mundo, né? Por exemplo, será que seu computador ou seu celular não precisa apenas de um reparo? Isso também muitas outras coisas, como cadeiras, mesas, móveis em geral.
o quinto R aqui, que é o reutilizar, a reutilização do mesmo objeto. Um objeto ele pode ter múltiplas funcionalidades sem agredir o meio ambiente. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma garrafa PET ou um pneu pode ser transformada em um vaso. A água usada no banho pode ser reutilizada para dar descarga no vaso sanitário, ou até mesmo lavar quintais e outras. Reciclar é o sexto R, né? É a reciclagem, é um dos mais conhecidos. Ele transforma objetos ou materiais usados em novos produtos para consumo, como por exemplo o vidro, madeira, plástico, papel. Mas ele depende de uma separação através da coleta seletiva para ser realizado, tá? 7. Reintegrar. Esse aqui está relacionado a alimentos e outros produtos orgânicos, que podem retornar à natureza, reintegrar ele ao ciclo natural da vida. Eu vou citar o mais simples aqui, que é a compostagem. Agora eu vou pular para o 8, responsabilidade. Esse aqui é ter responsabilidade sobre os seus próprios atos, que causam impactos ao meio ambiente e nas pessoas. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que joga algo no córrego, ela tem algum tipo de responsabilidade? Ou até mesmo alguém que joga papel no chão, ao invés de jogar no lugar adequado. O último aqui, mas não menos importante, é um dos mais fáceis de praticar, que é o de repassar. Está relacionado à comunicação, ao repasse das informações, que auxiliam na prática do consumo consciente. Só de você compartilhar esse vídeo ou compartilhar o que aprendeu nesse vídeo, você já está executando um dos 9 R's. Agora, pulando para a reciclagem, eu vou falar sobre as cores das lixeiras. Cada resíduo vai para tal cor. Eu vou começar pela laranja, que são os resíduos perigosos. São pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes e também os produtos eletrônicos. Também as lâmpadas fluorescentes, as lâmpadas a vapor de sódio, de mercúrio ou de luz mista. Temos também as tintas, que são resíduos perigosos, produtos químicos e etc. Todos os resíduos perigosos necessitam de tratamento e destinação final especial. Lixeira amarela, que são os metais. Por exemplo, latas de alumínio, latas de aço, embalagens de metal, portão velho, restos de veículo. A lixeira azul, ela serve para armazenar papel e as suas variações do papel. Papelão, jornal, revistas, cartolinas e etc. Tudo relacionado a papel. Agora a lixeira de cor marrom, que são para os resíduos orgânicos. O que são os orgânicos? De origem animal ou vegetal. Lixeira roxa, aí, usadas para resíduos radioativos. O que são eles? São aqueles materiais que emitem radiação ionizante em níveis superiores encontrados na natureza. Eu vou exemplificar alguns aqui. Materiais radioativos usados em hospitais. As seringas, agulhas, vestiário contaminado de radiação. E também equipamentos de radiologia e radioterapia. Também resíduos gerados em instalações nucleares, como os combustíveis nuclear usado e os materiais de construção contaminados de radiação. O descarte adequado de resíduos radioativos é essencial para proteger a saúde humana e também o meio ambiente, né, da exposição da radiação. A radiação é o vilão. Portanto, é importante seguir as orientações das autoridades locais e descartá-los corretamente, né, na lixeira roxa
e locais apropriados para isso. Agora a lixeira de cor verde, que são os vidros. Vamos aos exemplos aí. Garrafas de vidro, potes de conserva, embalagens de vidro, os frascos vazios de remédio, copos de vidro e muitos outros. Agora, o que não descartar na lixeira de cor verde, que pode confundir. Espelhos não vai, óculos, box temperado, cerâmicas, porcelanas, tubos de TV também não vai, tampas de forno. Pulando para a vermelha, lixeira de cor vermelha. Tudo relacionado a plástico. Exemplo, garrafas PET e copos plástico, pratos de plástico e tudo mais. Lixeira branca aí. Destinada para o descarte de resíduos de saúde ou resíduos infectantes, que podem apresentar riscos à saúde pública ou ao meio ambiente. Alguns exemplos de resíduos que devem ser colocados na lixeira branca são materiais perfurocortantes, como as agulhas, bisturis, lâminas, vidros quebrados. Também medicamentos vencidos ou sobra de medicamentos e materiais utilizados para o seu preparo, como algodão, gaze, seringa, ampola. Resíduos contaminados com sangue, secreções, fluidos corporais, entre outros, como os curativos, fraldas, absorventes higiênicos, luvas, aventais. Esses resíduos de serviços de saúde devem ser manuseados com cuidado e descartados em sacos próprios e identificados para o seu descarte correto, sempre seguindo as normas e regulamentações de segurança e saúde do setor de saúde. A gestão correta desses resíduos é importante para prevenir a disseminação de doenças e para garantir a segurança dos profissionais que trabalham na sua coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada. Lixeira preta, relacionado à madeira, como galhos de árvore, caixas, móveis, artefatos e objetos, palitos de dente ou de sorvetes. Agora a última lixeira que é de cor cinza. Geralmente é destinada para resíduos que não podem ser reciclados ou reutilizados, apesar de não serem perigosos. Eu vou citar alguns exemplos aqui para clarear. Guardanapos e papel toalha sujo. Também fraldas, absorventes higiênicos, chicletes, papel fax, papel carbono, fotografias, embalagens metalizadas de salgadinho e biscoito, embalagens plásticas metalizadas de café. Deixar uma observação aqui na lixeira de cor cinza. Sempre verificar as orientações da sua cidade ou região, pois pode haver algumas diferenças nos tipos de resíduos que podem ser colocados na lixeira cinza. Pode variar de cidade para cidade. Agora, para fechar aqui, eu vou explicar o que é logística reversa. Uma breve explicação. Logística reversa é um conjunto de medidas, procedimentos e ações destinadas a viabilizar o retorno dos resíduos ao seu setor produtivo, para reaproveitar os insumos, criando novos produtos ou encaminhando para a sua destinação final. Um exemplo, um celular volta à empresa que o fabricou, para reaproveitar seus insumos das placas e seus componentes, para fabricar um novo produto, com os mesmos insumos reaproveitados. Agora vamos falar um pouco de resíduos de construção civil. Entulhos, né? Ao fazer uma reforma, sempre sobra entulhos. Esses entulhos podem ser encaminhados ao ecoponto mais próximo de sua região, gratuitamente.
Veja as informações na foto. Temos aqui, ó, a lei e a multa salgada para quem for pego jogando entulho fora do local adequado. Além dessa lei, desde 2002, o CONAMA responsabiliza os geradores de resíduos de construção civil pela sua destinação. Através das resoluções 307 do 2002, a resolução 348 de 2004 e a última, que é a 448 de 2012. Resíduos de construção civil também são reaproveitados por muitas empresas da região de São Paulo. Normalmente, eles são transformados em pedras, areias, cimento e novamente volta ao mercado de uso. Ainda que se pode fazer denúncias pelo número 156, eu gostaria de deixar esse aplicativo aqui para smartphone. É um aplicativo de denúncia, você não precisa se identificar para fazer uma denúncia. Denunciar descarte inadequado de resíduos, outros crimes ambientais também, tá? Desmatamento, invasões, poluições de rios, córregos. Aqui uma explicação de diferença de um lixão para um aterro sanitário adequado. O lixão aqui é tudo depositado a céu aberto, atraindo doenças, mosquitos, ratos, baratas, contaminando o solo, o ar, os lençóis de água, sem o mínimo de cuidado. Agora, esse próximo vídeo aqui, não tenho certeza, mas parece ser um aterro sanitário. A gravação foi feita muito de perto, não tem como ter certeza. Aqui parece ser uma manta. Depois depositados os resíduos nessa manta, ele é coberto, soterrado. Essa manta é para proteger o solo do chorume. O chorume também é captado e tratado. Os gases que soltam os resíduos desse aterro também é captado e transformado em biogás para energia, transformação de energia. Os resíduos eles podem passar por um processo de pré-tratamento e pelo um processo de tratamento. O pré, temos a reciclagem, que conhecemos, a logística reversa, que foi explicada anteriormente, e a trituração. A trituração ela é feita para que os resíduos ocupem menos volume. Agora, no tratamento aqui, temos a compostagem, também que foi apresentada, a incineração, que é um processo de alta temperatura, a pirólise, que não foi citada aqui porque não é difundida no Brasil, muito difundida, e temos o coprocessamento, utiliza os resíduos como substituição parcial do combustível.